Quem diria que atualizar para uma internet mais rápida também poderia mudar seu status de relacionamento para "é complicado"? Bem-vindo a mais uma História Bruxa. Já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais histórias. Obrigado! Vou direto para a história. Eu encontrei o celular reserva da minha esposa há um tempo atrás, quando trocamos de provedor de internet. O nosso novo modem veio com um aplicativo para gerenciar a rede e as conexões, e era inacreditável quantos dispositivos estavam conectados ao Wi-Fi. Uma noite, enquanto eu brincava no app, notei um dispositivo Android conectado, mas nós dois temos dispositivos Apple. No início, pensei que alguém tinha adivinhado nossa senha do Wi-Fi, então eu a troquei, mas o dispositivo voltou a aparecer alguns dias depois. Estava trabalhando de casa um dia e notei que o telefone Android desaparecia quando minha esposa, Cindy, ia trabalhar, e quando ela voltava para casa à noite, o dispositivo Android reaparecia. Finalmente consegui vasculhar o carro e a bolsa dela, mas não encontrei nada. Naquela noite, enquanto ela estava no banho, revirei a bolsa de ginástica dela e finalmente encontrei o telefone escondido na maleta. Não tive tempo de olhar o conteúdo, então coloquei de volta. Da próxima vez que ela foi para a academia, tentei procurar ele novamente, mas ele tinha sumido. Na noite seguinte, o encontrei novamente na maleta. Desta vez peguei o telefone e tentei desbloquear, mas nenhuma das senhas antigas dela funcionou. Decidi levar o telefone a uma loja de consertos ali perto para ver se eles poderiam desbloquear. Tive que confessar ao técnico o verdadeiro motivo para querer acessar o telefone, já que sou um péssimo mentiroso, e acho que ele teve pena de mim. Uma hora depois, ele me ligou dizendo que tinha terminado e que havia feito um backup de tudo em um pendrive. Quando cheguei em casa, vi todas as fotos e mensagens entre ela e dois caras diferentes ao longo dos últimos 9 meses, incluindo discussões gráficas sobre seus encontros. 6 anos de casamento foram por água abaixo. Achei que estava tendo um ataque cardíaco, não conseguia respirar e fiquei sentado ali no computador, olhando para tudo. Melhorei depois de 1 hora e percebi que era só um ataque de pânico. Quando Cindy chegou em casa, estava muito ansiosa, andando pela casa claramente à procura do telefone. Perguntei se ela estava bem e ela disse que havia perdido alguns papéis do trabalho e precisava encontrar eles. Eu obviamente ofereci ajuda, mas ela disse que encontraria. Levei ela para a cozinha e peguei o celular reserva do bolso, perguntando se era isso que ela estava procurando. Ela ficou com aquela expressão de choque, com o pânico começando a aparecer. Eu disse que só poderia haver uma razão para ela ter um segundo telefone na maleta e perguntei se ela estava me traindo, o que ela negou. Eu disse, tudo bem, então me dê a senha para eu ver por mim mesmo o que há nele. Ela tentou me acusar de invadir sua privacidade, então devolvi o telefone para ela e disse que sua reação apenas confirmava minhas suspeitas. Me sentei no sofá e senti um calor subir de novo, começando a chorar um pouco. Quando ela viu as lágrimas, suavizou e disse que foi só uma vez, que se sentia culpada por isso e que cortou relações. Eu abri o arquivo no meu tablet, entreguei para ela e perguntei, só uma vez? Ela continuava dizendo que estava arrependida, que não era minha culpa e que queria continuar juntos. Eu disse que precisava de um tempo para pensar e que precisávamos nos separar enquanto eu decidia o que fazer. Ela discordou e disse que precisávamos conversar, então comecei a fazer perguntas. Eram colegas de trabalho casados também? Se não, como se conheceram? Onde costumam se encontrar? Que tipo de relações tiveram? O que ela fez com eles que não fez comigo? Eles eram maiores que eu? Ela usou proteção sempre? Finalmente, ela disse que já era o suficiente, que não aguentava mais aquilo. Ela perguntou há quanto tempo eu sabia, e eu disse que havia encontrado o telefone há 1 semana, mas que só viu o conteúdo hoje. Eu disse que ainda estava em choque e que precisava de tempo para processar tudo. Ela concordou em passar o resto da semana na casa da irmã, e poderíamos conversar mais no final de semana. Ela quer marcar uma sessão com um terapeuta de casais na próxima semana, e eu concordei com isso. Não contei a ela que amanhã consultarei um advogado para ter uma ideia das minhas opções. No último Natal, a irmã dela se divorciou depois de descobrir que o marido estava tendo um caso. Houve várias discussões familiares sobre traição na casa dos pais dela e como o ex-cunhado dela era baixo por trair a esposa. Não consigo imaginar o que passava pela mente dela sentada ali, sendo igualmente culpada. A ideia de deixar ela me mata por dentro, mas não acho que poderia perdoar ela ou confiar nela novamente. Estávamos falando sobre ter filhos, mas estou tão feliz que ainda estávamos esperando. Atualização: trago novas informações, vou por ordem da minha lista de afazeres. Primeiro,
O advogado. Mostrei minha coleção de mensagens ao meu advogado e ele está avançando com os processos. Ele me deu uma lista de coisas que preciso fazer nesse meio tempo. Segundo. O médico. Todos os testes de doenças voltaram negativos, graças a Deus. Terceiro. Me encontrei com a esposa de um dos amantes dela esta tarde e entreguei cópias físicas e um pendrive. Mostrei as fotos nojentas que eles trocaram. Ela não vai confrontar ele até que ele seja notificado do divórcio. Quarto, sobre a irmã de Cindy, não há com quem ela está, mas a que acabou de se divorciar do marido traído. Me encontrei com ela esta noite e mostrei as mensagens mais incriminadoras e deixei que ela visse o que a irmã havia enviado aos amantes. Ela ficou com raiva, e ao mesmo tempo, um pouco triste. Ela se desculpou comigo e disse que não fazia ideia do que a irmã estava fazendo. Se soubesse, teria me contado. Tenho certeza de que ouvirei algo sobre a irmã quando Cindy vier para casa amanhã para pegar algumas de suas coisas. Ela quer sentar e conversar, provavelmente sobre como vamos seguir em frente. Esta pode ser a última entrada aqui neste tópico. Talvez eu poste uma atualização separada mais tarde, se necessário. A atualização. Minha esposa Cindy veio em casa na noite passada para pegar algumas coisas e conversar. Ela disse que estava arrependida por me machucar, que ainda está muito apaixonada por mim e que quer continuar juntos. Ela afirmou que seus casos nunca foram sobre a qualidade ou quantidade da nossa vida íntima e perguntou se eu sentia que minhas necessidades estavam sendo negligenciadas. Nossa vida íntima era bastante intensa, tínhamos em média 4 a 5 vezes por semana, e ela iniciava 50% das vezes. Ela disse que apenas gostava de experimentar com outras pessoas e de ser inundada com atenção. Ela está disposta a ir à terapia para descobrir por que deseja isso e para ajudar ela a ser uma parceira melhor para mim. Ela disse que entenderia se eu quisesse explorar ou me vingar saindo com outra mulher. E se isso fosse algo que eu gostasse, poderíamos considerar um casamento aberto para que ambos pudéssemos explorar isso juntos. Eu disse a ela que isso não era algo que eu jamais estaria interessado. Ela disse que sentia minha falta e se perguntou se havia alguma chance de eu estar pronto para ela voltar para casa, mesmo que isso significasse dormir no quarto de hóspedes por enquanto. Eu disse que ainda parecia muito cedo e que talvez fosse melhor darmos mais tempo. Não contei a ela que eu já havia solicitado o divórcio, e ela deve ser notificada na próxima semana, de acordo com meu advogado. Tínhamos uma sessão marcada para quarta-feira para terapia de casal que eu preciso cancelar. Além da traição, nossas visões sobre o relacionamento são tão diferentes que é impossível considerar a reconciliação. Cindy ficou um pouco chateada quando sua irmã a confrontou sobre seus casos, mas ela imaginou que isso aconteceria. Acho que toda a família dela sabe neste ponto, e seus pais também estão chateados com ela. Esta manhã, alguns dos nossos amigos em comum passaram aqui para ver como eu estava e acabaram tentando me encorajar a dar outra chance a Cindy e resolver as coisas. Perguntei o quanto eles sabiam e os coloquei a par, mostrando o telefone e todo o seu conteúdo. Nem preciso dizer que eles estavam mal informados e agora estão envergonhados. Atualização 2. Precisou de 3 tentativas para que o oficial de justiça entregasse a notificação hoje, mas às 2h45 da tarde Cindy finalmente foi notificada em seu escritório. Fiquei surpreso que ela demorou 1 hora para finalmente me ligar. Ela estava chateada, e eu disse que era uma simples troca de poder. Antes, ela tinha todo o poder, e agora eu tomei de volta. Eu disse a ela que, antes de podermos falar sobre reconciliação, eu precisava estar em um espaço seguro, e isso significava encerrar nosso antigo relacionamento antes de lidar com qualquer outra coisa. Perguntei a ela quando começou a trair, o que ela pensava que aconteceria se fosse pega, e não foi esse o motivo de ter conseguido um segundo telefone. Ela ainda quer resolver as coisas, e eu concordei em ir à terapia com ela, se não por outro motivo, para obter respostas às minhas perguntas. Pelo menos nosso seguro está cobrindo a maior parte do custo da terapia. Tenho pouco desejo de reconciliação, mas estou apenas jogando o jogo até que o divórcio seja resolvido. Atualização 3. Hoje fui conhecer o segundo amante da minha esposa, o que é solteiro, e confesso que me diverti um pouco. Depois do trabalho, parei em um restaurante no centro da cidade e tomei uma bebida no bar. Era antes do horário do jantar e estava bem tranquilo, então consegui conversar longamente com o barman. Eu disse a ele que recentemente descobri que minha esposa estava me traindo com 2 homens diferentes durante o último ano. Eu disse a ele que o primeiro amante era casado e que eu havia me encontrado com a esposa dele e dado a ela cópias de todas as provas que havia coletado. Ela suspeitava que ele tinha sido infiel, mas nunca encontrou nenhuma prova. Ela iria usar o que eu lhe dei para destruir o desgraçado,
mas não iria confrontar ele até o dia em que ele fosse notificado. O barman perguntou sobre o segundo cara, e eu disse que ele era solteiro e que eu ainda não havia decidido o que fazer sobre ele, mas que eu era um grande defensor do karma e não tinha medo de ajudar o karma se fosse necessário. Ele riu e disse que essa foi boa. Terminei minha bebida e entreguei meu cartão de crédito para fechar a conta. Ele congelou por um segundo quando viu meu nome. Ele me deu o recibo e eu disse, mande lembranças para Cindy, minha esposa, e então saí dizendo, até mais, Kevin. Sinceramente não sei qual foi a reação dele, mas imagino que ele tenha ficado congelado alguns segundos ou até minutos antes de continuar o seu trabalho. Para quem ainda ficar na dúvida, Kevin, o barman, era o segundo amante da minha esposa. Eu peguei os nomes deles das conversas e uma pesquisa rápida no Google me deu acesso às redes sociais deles. E foi assim que consegui entrar em contato com a esposa do amante casado, e descobrir onde o amante solteiro trabalhava. Atualização 4. Compartilhei todos os e-mails e fotos da minha esposa com o amante casado com a esposa dele, e ela o surpreendeu com os papéis do divórcio na semana passada. E 2 dias depois de eu ir visitar o amante solteiro dela, ele foi demitido. Mas apenas o karma agindo, eu juro que não tive nada a ver com isso. O fato de eu conhecer o dono do bar não teve relação com o que aconteceu com ele. Contei à irmã da minha futura ex-esposa, que também foi traída recentemente, sobre as travessuras da irmã. Os papéis do divórcio foram entregues à minha futura ex-esposa. Cartões de crédito cancelados e contas bancárias separadas a meu pedido, e ela não participou de uma festa de aniversário de um dos meus amigos neste fim de semana. Ela também foi desconvidada de um churrasco anual com o nosso grupo de amigos no Memorial Day ontem. Tivemos uma sessão de terapia de casal que começou com ela me criticando por ter causado a destruição do casamento e do emprego de seus amantes. Eu disse que, embora eu não tivesse nada a ver com Kevin perder o emprego, eu não tinha nenhuma simpatia por nenhum dos dois, devido ao que fizeram para destruir nosso casamento. Quando perguntei como ela sabia de tudo isso e se tinha mantido contato com eles desde que nos separamos, ela desviou o assunto e disse que eles entraram em contato com ela. Pedi para ver o celular dela para confirmar isso, e ela recusou. Então eu disse, acho que estamos terminados aqui, e me levantei para sair. Nosso terapeuta tentou acalmar as coisas e nos fazer conversar. Perguntei por que ela me traiu e como conheceu seus amantes. Ela deu uma resposta muito bem ensaiada que eu não acreditei e não vou perder tempo repetindo aqui. Ela estava fingindo estar muito arrependida, com lágrimas, sobre querer se reconciliar e salvar nosso casamento. Claro, ela quer se mudar de volta para casa enquanto trabalhamos em resolver nossas diferenças e consertar nosso relacionamento. Nosso terapeuta fez um excelente trabalho ao ser justo e não tentar tomar partido. Ela me perguntou o que eu precisava para seguir em frente e eu dei a ela uma lista de 5 coisas que eu precisava. Primeiro era o relato completo do caso, onde se encontraram e com que frequência, todos os detalhes sem nada omitido. Segundo era a lista de amigos e parentes que sabiam do caso enquanto acontecia, e essa era uma coisa importante. Terceiro, ter acesso total ao telefone dela esta noite antes de sairmos, assim não daria tempo dela pagar nada. Quarto, um pedido de desculpas completo e confissão dos casos nas redes sociais dela, incluindo os nomes dos brinquedos humanos dela. Quinto, uma vez que o divórcio fosse finalizado, eu iria à terapia com ela novamente para ver se ainda havia um relacionamento a ser salvo. Depois de muita discussão, ela concordou com tudo, exceto o número 3 e o número 5. Eu cedi no número 3, mas disse que ela precisava contratar um advogado e responder aos papéis do divórcio o mais rápido possível. Eu disse que ela matou o casamento quando decidiu trair e que isso precisava ser resolvido antes de podermos seguir em frente. Esta tarde ela postou seu pedido de desculpas e confissão nas redes sociais, com os amantes marcados. Não ouvi nada dela desde nossa sessão, então não sei sobre os outros itens. Também recebi a informação de que o advogado dela entrou em contato com o meu para agendar uma reunião para a próxima semana. Eu depois atualizo vocês sobre essa reunião. Atualização final. Nos encontramos com os advogados no início desta semana e fiquei satisfeito com o acordo, na maior parte. Ela concordou em me dar a casa em troca de assumir $111 mil em dívidas de cartão de crédito. Eu havia dito a ela que, se tivéssemos que vender a casa, eu me mudaria para outra cidade e a reconciliação provavelmente estaria fora de questão. Tive que me comprometer a mais 3 sessões de terapia de casal sob o pretexto de trabalhar em ter um relacionamento aberto. Ela quer se mudar de volta em breve, mas eu disse que precisava de mais tempo com meu próprio terapeuta pessoal antes de me sentir confortável com isso.
O que importa é que ela assinou o acordo de divórcio. Após um curto período de espera, o divórcio será finalizado. Obrigado a todos pelo apoio e conselhos, e esta será minha última atualização. Uma vez que o divórcio estiver finalizado, seguirei uma sugestão para deixar ela ler os posts daqui e perceber que a jogadora foi jogada. Resposta 1. Adoro quando todos recebem o que merecem, um brinde a transformar os limões da vida em uma zona de desastre com cheiro de limão. Resposta 2. O técnico do telefone deveria receber uma gorjeta bem gorda.